Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 13. Bons estudos! Nas últimas teleaulas vimos que tudo é formado por substâncias ou uma mistura de substâncias. O que comemos, o que vestimos e tudo o que nos cerca é formado por uma combinação das substâncias. Isso inclui o ar que respiramos. Nós já vimos que no ar existem diversos gases e outras substâncias. Bom, um desses gases é o oxigênio. Na natureza, o oxigênio encontra-se na forma de gás, mas quando se necessita transportar o oxigênio, isso se faz passando para o estado líquido, que é como ele se encontra dentro desse tubo. Mas como o oxigênio que está no ar é separado e fica sozinho para ser usado? Esse é um dos assuntos da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, vamos estudar do que são feitas as substâncias que formam o nosso planeta. Nós vamos rever as propriedades dos metais e descobrir as diferenças que existem entre os metais e os outros elementos químicos. Aprenderemos também o que acontece quando combinamos os metais com elementos que não são metais. Acho que dessa vez eu não vou poder te ajudar não, Rosita. Não fala uma coisa dessa, Arnaldo. Sempre que tem problema em casa, você vem e dá um jeito. Mas é que tem alguns concertos que precisam das ferramentas certas. Quer dizer que eu perdi meu companheiro de cozinha? Como é que eu vou fazer agora, cozinhar, ouvindo música? Calma que não é pra tanto, eu acho que é só soldar esses fios aqui, ó. Soldar um fio? Como é isso? Soldar é como colar o fio de volta. Só que a gente tem que juntar as partes que estão separadas com um pedaço de metal derretido. Mas como é que a gente faz para derreter um fio de metal? Eles não têm ponto de fusão alto? Nem todos. Para soldar, se usam metais que tenham pontos de fusão não muito alto. E eles podem estar misturados. Quer dizer que, com um ponto de fusão menor, o metal que a gente usa para grudar as partes que estão separadas derrete mais fácil, certo? Mas bem rapidamente ele volta a ficar sólido. É só esfriar um pouco que ele fica sólido de novo. Mas se ele derrete e depois fica sólido de novo, não acontece como os fusíveis que param de funcionar quando atingem seu ponto de fusão? Não. No fusível, o metal está em uma posição que, quando ele derrete, ele não se solidifica como ele estava anteriormente. Normalmente, ele se solidifica em duas partes separadas. E é essa separação que impede a passagem de eletricidade. Quando a gente usa um fio de solda, o que se faz é justamente colocar metal derretido de uma forma que ele junte as partes que estão separadas. E no caso aí do meu rádio? Se o metal da solda for diferente dos metais que ele está juntando, meu rádio vai continuar funcionando? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Os fios de solda mais comuns são feitos de uma mistura de estanho e chumbo, ou seja, são feitos de metais. Todos os metais são excelentes condutores de eletricidade. Quando a eletricidade precisa percorrer um caminho dentro de um circuito, como um rádio, ela o faz através de contatos metálicos. Ao soldar um pedaço de metal que está partido, o que se faz é consertar o caminho que estava danificado. E aí, Arnaldo? Como é que tá o rádio? Eu estou procurando as ferramentas aqui. Eu acho que é só soldar os dois fios que o rádio volta a funcionar. Ainda bem que o fio de solda derrete fácil e também fica sólido rápido. Mas no caso do rádio, a solda faz mais do que apenas grudar as partes. Como assim? A solda dos fios serve para unir as partes
E também garante a passagem da eletricidade, mesmo que a solda se superaquecer e se tornar líquida. Mas como? O metal líquido também conduz eletricidade? O fato de estar em estado líquido não altera a capacidade dos metais de conduzir eletricidade. Ao atingir seus altos pontos de fusão, os metais simplesmente mudam seu estado físico, mas mantêm muitas de suas propriedades. Fusão. Quando se eleva a temperatura de um corpo sólido quimicamente estável, ele se transforma em líquido na temperatura de fusão. A fusão é a mudança do estado sólido em líquido. Quer dizer que os metais podem passar para o estado líquido e continuam metais. Mas são só os metais que ficam líquidos quando são aquecidos? Não, isso é algo que acontece com os sólidos de uma maneira geral. Mas eu posso obter líquidos também através de resfriamento. Se eu tiver um gás ou uma mistura de gases, eu posso conseguir líquidos. É por isso que, para obter oxigênio líquido, como o que se encontra dentro desse tubo, é preciso resfriar o ar até quase menos 220 graus Celsius. Quando o ar atinge essa temperatura, uma das substâncias que a compõe, e somente ela, o oxigênio, passa para o estado líquido. Se continuarmos a baixar ainda mais a temperatura, outras substâncias que formam o ar também passarão para o estado líquido. Isso mostra de maneira bastante clara que o ar é composto por uma mistura de substâncias, e cada uma delas é formada por um ou mais elementos químicos. Posso te fazer uma pergunta? Você sabe o que é isso aqui? Não. A gente geralmente estuda nas aulas de química, né? Mas nem me pergunte como que funciona, porque eu já não sei mais, não tenho a menor ideia. Já lembro de ter visto em algum lugar, mas não sei bem o que é, não. Vocês sabem o que é isso aqui? Uma tabela periódica. É uma tabela periódica. É, tabela periódica de química. Você conhece algum desses elementos aqui? É chumbo, nitro, cobre, ferro. Vocês sabem o que significa essas divisões de cores? Para saber a razão do nome, né, químico lá. De química, né? Ah, agora sim, agora me veio na memória, eu lembro sim. É tabela periódica de química, exatamente. Né? Como vimos em teleaulas anteriores, a construção da tabela periódica foi muito importante na organização dos elementos químicos. Ao ordená-los de forma parecida com a que conhecemos atualmente, Dmitri Mendeleev criou um modo de agrupar os elementos a partir de suas propriedades. Se procuramos um elemento como ferro aqui na tabela, percebemos que em volta dele temos vários elementos, tanto na vertical quanto na horizontal, pintados da mesma cor. A gente sabe que o ferro é um metal. Então, ao observarmos a tabela periódica, a gente sabe que todos os elementos químicos que estão pintados da mesma cor que ele possuem algumas das mesmas propriedades. As substâncias formadas apenas por elementos químicos do grupo dos metais são as chamadas substâncias metálicas. Na tabela periódica, existem vários elementos que não são metais, e eles formam a maioria na tabela. Da mesma forma que os metais, esses elementos também se combinam entre si e formam muitas das substâncias que estão à nossa volta. Uma propriedade comum a essas substâncias, que são formadas por elementos que não são metais, é a sua baixa capacidade de conduzir eletricidade. Exemplos dessas substâncias são a água, o ar e a glicose que encontramos nos açúcares. Mas quando esses elementos químicos não metais se combinam com um metal, eles formam um outro tipo de substância. Eles formam as substâncias iônicas. Exemplos de substâncias iônicas são o sal de cozinha, o bicarbonato de sódio e a cal. Na sua maioria, as substâncias iônicas têm alto ponto de fusão, frequentemente se dissolvem em água e são más condutoras de eletricidade no estado sólido, porém se tornam boas condutoras quando fundidas ou dissolvidas em água. Quer dizer que se eu colocar sal dentro dessa água, ela vai ficar boa para conduzir a eletricidade? Impressionante, né? E como isso é possível? A água é uma substância e o sal é outra substância. Essa nova mistura
vai ter propriedades diferentes. Inclusive essa de conduzir eletricidade. Bom, agora que eu já terminei o concerto do rádio, você vai poder ouvir música novamente enquanto prepara a comida. Acho bom. Será que esse metal da solda é metal mesmo? Não, com certeza. Eu até testei com as minhas pilhas para ver se tudo funciona. Pilhas? Esquecemos as pilhas. A pilha, que usamos comumente em aparelhos eletrônicos, é um tipo de gerador elétrico cuja energia é obtida através de processos químicos. A bateria que utilizamos em carros e motos também é um tipo de pilha. Ou melhor, a bateria é um conjunto de pilhas ligadas em série. O chumbo é o principal componente das baterias de automóveis. Pela sua importância, vamos pensar um pouco mais sobre ele? Vamos pensar um pouco. O chumbo é um metal utilizado há cerca de 7.000 anos. Os romanos o associavam ao deus Saturno. Como é um metal com baixo ponto de fusão, muito maleável e resistente à corrosão por ácidos e ao ar, ele tem sido utilizado nas mais variadas aplicações. Os romanos o utilizavam em encanamentos de água. Atualmente, ele é utilizado em diversas aplicações, como baterias de automóveis e proteções contra raio-x. Hoje, sabe-se que o chumbo é um metal tóxico, que pode se depositar em nosso organismo e causar diversos problemas de saúde, conhecidos pelo nome de saturnismo. Por esta razão, o chumbo não pode ser depositado no ambiente e os encanamentos de água não podem mais ser feitos com ele. E o chumbo é tão perigoso que pode causar alterações no sistema nervoso, danos ao cérebro e até causar abortos. Por isso que os materiais que contêm chumbo não devem ser descartados ao ambiente. Eles devem ser reciclados. Veja se é possível. Fiz o mais difícil e esqueci justamente as pilhas. E pra gente não esquecer nada, antes de saber se o concerto deu certo, que tal uma revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, aprendemos que tudo à nossa volta é composto de substâncias e que todas as substâncias são compostas por elementos químicos. Relembramos como os metais se comportam no estado sólido e no estado líquido com relação à condução de eletricidade. Descobrimos que a combinação dos metais com os elementos químicos que não são metais resultam em um outro tipo de substância, as substâncias iônicas. Por fim, entendemos como funcionam e do que são feitas as pilhas e baterias. Agora tudo voltou ao normal? Tá tudo ótimo. E muito obrigado por tudo. Então eu já me vou. Nada disso. Hoje o almoço é por minha conta. Depois de tudo que aprendemos hoje na nossa teleaula, precisamos repor as energias. Até a próxima teleaula. Tchau.